Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Que nos diz assim: E Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para ter o que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, curvou-se a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, repita comigo: acusados pela própria consciência, foram e retiraram, um por um, a começar pelos mais velhos, até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai querido, graças damos a Ti mais uma vez pela oportunidade de estar na Tua presença adorando ao Senhor. E agora, Deus, quando vamos meditar na Tua palavra, aplica, o Senhor, a Tua palavra no nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Assente no seu lugar. Queridos, esse texto é muito conhecido na vida da igreja. É um texto que, no mínimo, você deve ouvir um sermão dentro desse texto 1 ou 2 ou 3 vezes por ano, né, Sérgio? Porque muitos gostam de parar dentro dessa palavra e meditar, porque ela retrata a história de uma mulher que foi colocada numa situação difícil. Uma mulher que foi pega numa situação difícil e apresentada por uma população que estava pronta para fazer justiça, pronta para fazer cumprir-se a lei. Uma população que estava ali e que já estava esperando apenas um parecer de Jesus para colocar o fim na história da vida daquela mulher. A história diz que aquela mulher foi pega em adultério. E Jesus estava ali para ensinar aquela multidão. Aonde Jesus estava, ele tinha uma palavra para a multidão, ele tinha algo para entregar, para oferecer para a multidão. E o coração de Jesus ardia o tempo inteiro para que alguém lhe interrompesse por uma necessidade. Porque em todos os lugares que Jesus chegava para ministrar o seu sermão, para ensinar, ele também era colocado na prova da fé. E o milagre acontecia. Isso não é diferente na minha vida e na sua, porque ele diz que aonde eu e você chegar, nós seremos testemunhas vivas do Senhor nessa terra. Então é a oportunidade que Jesus tinha naquela época, eu e você hoje temos, de anunciar uma palavra de transformação, uma palavra de renovação, uma palavra que venha trazer um impacto de mudança na vida do aflito e do necessitado. Mas também nós temos em nós a unção de Deus para ministrar sobre a vida das pessoas e trazer sobre eles a manifestação da glória de Deus através do milagre. Se você prestar atenção um pouquinho, você cantou uma canção nessa noite
que diz que nesta noite o teu milagre vai chegar. E aí você diz assim: olha, eu vou crer e não vou duvidar. É tão bom, Alex, quando a gente pode cantar essa canção, mas é difícil a gente viver essa canção. Porque quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor trazendo uma necessidade, e a gente acha que colocou essa necessidade no altar do Senhor e volta para casa sem uma solução, sem uma resposta. No nosso cenário tem um hino número 70 que diz assim: olha, quando tudo perante o Senhor estiver. Ele não diz alguma coisa, diz tudo. E todo o teu ser Ele controlar. Ele não disse algumas partes do nosso ser, algumas áreas da nossa vida, mas Ele diz todas as áreas da nossa vida Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar de faltar. Talvez você pense assim: o que esta frase desse hino tem a ver com a vida daquela mulher? É hora da gente parar e refletir nessa noite. Porque quando aqueles homens chegaram diante de Jesus e apresentaram aquela mulher, eles já chegaram dizendo assim: Senhor, esta mulher foi pega em flagrante. Querido, para falar de um flagrante, alguém tem que ser testemunha ocular, aquele que viu. Tem muitas pessoas aí fora falando algo da sua vida que ele ouviu de alguém falar. Tem muitas pessoas que às vezes nos acusam porque ouviu outro falar. Ele não viu, ele não presenciou, ele não tem certeza, mas ele sai falando porque ouviu alguém falar. Mas a história diz que aqueles homens eram testemunhas oculares daquela situação. Eles pegaram aquela mulher de adultério e levaram aquela mulher até Jesus. Mas o interessante dessa história é porque se pegaram aquela mulher de adultério, ela estava fazendo adultério com alguém. Ela estava em adultério com alguém. Não era com a porta, não era com o poste, era com a outra pessoa. Talvez um doutor da lei, talvez um daqueles mesmos que estavam no meio da multidão, porém, eles queriam apresentar somente aquela mulher. E foi aí que causou, em certo ponto, uma indignação ao coração de Jesus. Porque Jesus inclinou a sua cabeça para baixo e começou a passar o dedo sobre o chão, talvez escrevendo algumas coisas ali, perguntando talvez para aquela multidão: se você trouxe uma parte da acusação, aonde está a outra parte? Se vocês tiveram coragem de trazer a mulher, aonde estava o homem que estava com essa mulher? Jesus já sabia, porque talvez no meio daquela multidão estava o homem que estava em adultério com aquela mulher, e ninguém podia saber. Mas aquela mulher poderia ser condenada, e aquela multidão estava ali pronta para fazer cumprir-se a lei. Mas a palavra diz que Jesus continuou escrevendo no chão, até que ele levantou e olhou para aquela imensa multidão. E ele diz para aquela multidão: olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Jesus então volta novamente e continua a passar o dedo no chão e continuou a escrever no chão. Querido, talvez naquele momento Jesus começou a escrever o pecado de cada um daqueles que estavam no meio da multidão. E a palavra diz que quando tocado pelo coração, cada um olhou para si dentro de si, olhou para a sua condição, a sua situação, e eles começaram a se retirar. Até que sobrou naquele lugar só Jesus e aquela mulher. Então Jesus olha para aquela mulher e pergunta para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te trouxeram dizendo que era para cumprir a lei? E aquela mulher levantou a cabeça e disse: Senhor, não há ninguém à nossa volta. Jesus novamente pergunta àquela mulher: ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus olhou o coração daquela mulher e disse: olha, se ninguém te condenou,
eu também não te condeno. Jesus olhou para aquela mulher e disse: olha, vai para a tua casa e muda a sua vida. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: olha, a vida que você está vivendo é uma vida que não vale a pena. É uma vida podre, uma vida suja, uma vida miserável. Mas você tem hoje a oportunidade de mudar a sua história, de mudar e começar a escrever uma nova página da sua história. Então vai para a tua casa e não volte mais a essa prática. Queridos, eu queria chamar a sua atenção nesse instante para parar, imaginar o coração daquela mulher após essa fala de Jesus: vai e não peques mais. Ou Jesus dizendo para ela: vai, porque hoje começa uma nova história a acontecer na sua vida, com uma transformação e uma mudança. Porque quando aquela mulher foi colocada diante de Jesus, ela já foi na condição de alguém que tinha a sua vida findada por ali. Porque a lei dizia, na lei de Moisés, que toda a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Todo aquele que fosse encontrado no pecado do adultério deveria ser apedrejado. Querido, eu não sei se você consegue imaginar uma multidão diante de uma pessoa sozinha. Vem cá, Kécia, um pouquinho só. Levante a sua mão assim. A sua não. Você fica aí triste, coisa, vou bagunçar seu cabelo aqui. Porque depois do pecado aquela mulher estava toda destruída. Toda a igreja com a mão estendida. Imagina o tamanho da pedra que está na sua mão agora. Vai levantar a mão, Zé Maria. Porque os discípulos de Jesus estavam lá. E eles também estavam prontos para tirar a pedra. Porque quando Jesus falou do pecado, nenhum discípulo deles sobrou lá para falar. Nem Pedro, viu, Felipe? Ficou lá para falar: Senhor, eu estou aqui. Mas todos estavam como vocês estão nessa noite, prontinho para cumprir a lei de Moisés. O que a lei de Moisés disse que tinha que fazer com a mulher? O que Jesus diz na sua palavra? Eu não vim para tirar a lei, mas para fazer a lei ser cumprida. Naquele momento Jesus falou com a multidão: pode jogar pedra, porque é para cumprir a lei. Mas no mesmo instante, continue com a sua mão aí, porque a pedra é pesada. Eu sei que é. Imagina o coraçãozinho da Kécia que agora falou: Senhor, quanta mão em direção à minha vida está agora. Vai dar para tampar ela de pedra hoje. Aquela mulher estava como a Kécia está, Jesus estava talvez como eu estou aqui, e a multidão estava como você está. Pronto para fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu quero parar um pouquinho e te lembrar. Sabe aquele irmãozinho que sumiu da igreja? Sabe aquele membro da tua família que não quer nada com Jesus? Sabe aquele colega lá do seu trabalho que tem uma pedra no seu sapato? Que você daria tudo para estar longe dele? Sabe aquele momento que você perdoa alguém, mas fala assim: eu te perdoo, mas desde que você prometa para mim que nunca mais você vai cometer esse ato de novo. Anula o perdão de Deus e coloca a sua condição aí. A mão está estendida para lançar a pedra. E o coração daquela multidão só esperava Jesus dizer sim. Ele já tinha dito a primeira vez, ele disse: olha, a lei é de quem? A lei é de Moisés, então cumpra a lei. Abaixou a cabeça. E o povo começou a pensar: vamos cumprir a lei do homem ou vamos ouvir a voz de Deus? É melhor dizer para um amigo nosso que não vale a pena, ou vamos dar uma chance para ele voltar? É melhor colocar a nossa condição naquele que pecou, ou vamos dizer para ele que Jesus pode restaurar? É melhor dizer para aquele membro da nossa família: você é ovelha negra, não tem recurso, ou você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e crer até o último instante da tua vida que há salvação para ele? O que é melhor?
lançar a pedra? Jesus estava de cabeça baixa. Aquela mulher não procurou um advogado. Aquela mulher não conhecia Jesus. Aquela mulher não pediu nada para Jesus. Mas Jesus interviu na causa daquela mulher, porque ele viu uma grande multidão com pedras na mão para cumprir a lei. Pare por um instante nessa hora. Eu quero que você pense quantas pessoas a sua imaginação agora vai conseguir trazer na sua memória que hoje não estão aqui por causa de uma palavra simples, por causa da falta de uma oportunidade, porque talvez você jogou a pedra dizendo: não, é para mim, isto é meu, essa função é minha, esta célula é minha, a direção é minha, eu que devia estar lá. Talvez tenha alguém que está agora aflito lá fora, que poderia estar aqui simplesmente se você tivesse levantado a tua cabeça e ouvido a voz de Jesus quando ele disse assim: aquele que não tiver nenhum erro, seja aquele que cumpra a lei. Porque o único que poderia dizer da lei para ser cumprida seria aquele que não tinha pecado. Por isso Jesus começou a escrever no chão. Talvez naquele instante ele estava escrevendo o pecado de um por um daquela multidão. Ou também ele poderia estar escrevendo para aquela multidão assim: olha, o sangue de Jesus é aquele que purifica de todo pecado. Talvez Jesus escrevia no chão assim: olha, vocês hoje apedrejando esta mulher, todos serão colocados na muralha para ser apedrejados, porque todos têm pecado. Talvez tinha ladrão no meio daquela multidão que sonegava o imposto do governo. Talvez tinha pessoas no meio daquela multidão que pegavam dinheiro emprestado e não pagavam, que bebiam escondido, que faziam um monte de outras coisas. Outras pessoas em adultério talvez estavam lá. Talvez tinha jovens que estavam no estado de fornicação, também no meio daquela multidão, mas estavam lá para cumprir a lei. Porque leram lá no livro, leram lá no pergaminho que a lei de Moisés dizia que se fosse pego tinha que matar. E quem estava aqui pela manhã, ouviu o irmão Walter cantar a canção dizendo: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nenhum recurso humano pode pagar o valor de uma alma. Abaixa sua mão só um instante. Toca ela, toca a pedra de mão, levanta a outra. Fica aí, Clécia. Fica aí que no final a vitória é sua, tá? Pare um pouquinho e pense. Imagine se nessa noite fosse você no lugar daquela mulher. E toda a sociedade pronta para dizer: cumpre a lei na vida desta pessoa. Está doendo, certo? Está pesado? Imagina essa pedra pesada na sua cabeça. Imagina ali o Zé Maria, com aquela força toda ali, que bate o marreta o dia inteiro, jogando essa pedra que está na sua mão, na sua cabeça. Mas Jesus naquele dia tornou-se o advogado daquela mulher. Diga comigo: nessa noite, Jesus se torna o meu advogado. Jesus olhou para a condição daquela mulher e ninguém dava nada por ela. Jesus disse para aquela multidão que poderia cumprir a lei. Depois Jesus parou, enquanto ele escrevia no chão, ele lembrou que a lei era de Moisés. E no Velho Testamento, ninguém poderia desobedecer uma ordem de Moisés. Se você chegar lá em Israel hoje, lá no meio dos judeus, que ainda não creem que Jesus já voltou, e falar mal da pessoa de Moisés, você é morto lá. Porque ainda eles creem, respeitam e obedecem a lei de Moisés.
E Jesus veio e passou por cima da lei do profeta Moisés para salvar a vida daquela mulher. Agora olhe para o teu irmão, ainda com as mãos estendidas. Diga para ele: Jesus está pronto para passar por cima do que for necessário para resgatar a tua vida, para fazer uma obra no teu coração, para trazer de volta a alegria no teu rosto e nos teus lábios, para te fazer sair da noite escura de choro e te colocar no amanhecer dele, no amanhecer de vitória. Jesus está pronto para isso. A multidão não entendia isso. Jesus então apelou para a multidão um pouquinho mais e disse para eles: vocês querem cumprir a lei, cumpra primeiro na sua vida a lei, depois na vida do próximo. Lembra do texto da ceia que diz assim: examina-se pois o homem a si, e depois coma do pão e beba do cálice. Dura coisa, né, gente? Examinar a mim mesmo, me colocar diante do espelho e dizer para mim: você tem que morrer. Nenhum de nós temos coragem com isso. Mas dizer que o nosso irmão pode ser morto, a gente quer, a gente faz. Ver o nosso irmão caído na sarjeta, a gente vê todo dia. Ver o próximo necessitado, a gente vê todo dia. Mas estender a mão como Jesus, já que hoje nós somos essa testemunha viva dele na terra, é a oportunidade que ele nos dá de todos os dias, estender a mão para alguém sem que ele peça. Mas nós, com orgulho de cristão, com receio, alegria, o prazer de dizer: eu tenho 20 anos de crente, viro e falo assim: não, se alguém quer ajuda, tem que me procurar. Às vezes a gente tem esse costume de dizer: seu irmão, se você precisar de alguma coisa, liga para mim. Eu mesmo costumo muito fazer isso aqui. Mas e se a gente começar a fazer diferente, ligar para o irmão e falar assim: você está precisando de alguma coisa? Ligar para o seu irmão e dizer para ele assim: não, só estou te ligando para saber se está tudo tranquilo com você. Levantar pela manhã e quando você colocar os seus pés no chão, a hora que você sair para trabalhar, você pensar: será que todos os meus irmãos lá na igreja estão trabalhando? Senhor, abra a porta do emprego para aqueles que não estão. Senhor, será que todos aqueles que estão lá, meus irmãos, estão bem de saúde? Naquele momento, o que aquela mulher precisava era apenas que livrasse ela da morte. E Jesus foi lá para livrar aquela mulher da morte. Só que depois, no final, Jesus deu para ela o direito de uma transformação, o direito de uma mudança. Porque ele virou para aquela mulher e disse: se a tua multidão que te trouxe não te condenou, eu também não te condeno. Agora abaixa os seus mãos, porque eu sei que a pedra é pesada. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante e parasse um pouquinho e pensasse agora no silêncio de Jesus. Deixa aí. Por isso Deus está enchendo o coração dela aqui. Eu queria que você parasse um pouquinho agora com seus olhos fechados e começasse a imaginar o silêncio de Jesus no meio daquela multidão. A palavra diz que a multidão foi até Jesus esperando uma resposta. A palavra diz que aquela multidão queria achar um argumento para fazer Jesus pecar. Assim como a multidão aí fora cria diversos argumentos para te fazer pecar. Assim como Satanás te oferece um monte de propostas para te fazer pecar. Então arruma argumentos pelas quais nos pegam e nos deixam sem saída, como
Senhor está aí. E esta mulher está em pecado e a lei diz que tem que ser assim. Havia malícia no coração daquela multidão, porque se Jesus dissesse para eles cumprir a lei e matar aquela mulher porque estavam certos pela lei, eles iriam dizer que Jesus pregava o amor e não vivia o amor. Se Jesus dissesse para eles: não mata esta mulher, porque a lei não vale, ele estaria descumprindo a tua fala, porque ele disse: eu não vim para tirar a lei, mas para fazer a lei ser cumprida. Eles iriam dizer que Jesus pregava justiça, mas não vivia justiça, que Jesus constituía as autoridades e não respeitava a lei das autoridades. Na verdade, naquele momento, Jesus ficou ali, aos olhos humanos, sem saída, como muitas vezes nós somos colocados em provas e ficamos sem saída. Se formos para a direita é um problema, se for para a esquerda é outro problema. Mas a nossa vantagem é que o Senhor diz assim: continue andando para frente, marchando como soldado, porque a tua direção está lá. Ele é a tua direção. Jesus abaixou a sua cabeça e começou a dizer: quem não tem erro, cumpre a lei. Seja ela de fazer justiça com a mulher, ou seja ela de preservar a vida. Naquele instante, Jesus colocou a escolha, a decisão, na mão daquela multidão. E com seus olhos fechados, eu quero que você imagine agora. Vou te dar 30 segundos para você olhar, com olhos espirituais, o silêncio de Jesus e a fala de Jesus em defesa daquela mulher. Quando ele diz para a multidão: tomem vocês mesmos a decisão. Quando você tomar a sua decisão, você pode fazer o sinal de colocar a pedra no chão, aí não tem problema não. Ou você pode fazer o sinal arremessando a pedra, porque a irmã representando aqui aquela mulher está aqui até agora. A decisão foi transferida, porque a palavra diz que ninguém pode afrontar o Filho de Deus e sair como vencedor. Ninguém pode levantar contra a sua vida nessa terra e sair como vencedor, porque aquele que te defende chama Jesus de Nazaré. Foi Ele que deu a vida lá na cruz do Calvário por mim e por você. Foi Ele que garantiu a sua defesa até o último dia da sua vida nessa terra. E nessa noite Ele pergunta para mim e para você: aonde estão os teus acusadores? Aonde está aquele que disse que você não valia nada? Aonde está agora aquele que disse que você nunca ia crescer na vida? Que você nunca ia ser ninguém? Aonde está aquele que disse que você não seria feliz? Que o seu casamento não ia dar em nada? Que os seus filhos não iam dar em nada? Onde estão esses acusadores agora? Onde está aquele que debochou de você? Quantas vezes te viu saindo com a Bíblia na mão, dizendo que o netinho vai para a igreja, o santinho está ali, o fanático, o quadrado? Onde estão eles? Mas você está aqui nesta noite. E Jesus está aqui. Eu nunca vou cessar de dizer isso, que onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. E quando Jesus chegou na vida daquela mulher, Jesus salvou, preservou a vida daquela mulher e deu a ela uma nova chance para viver. Como nessa noite o Senhor te dá uma nova oportunidade, talvez para você recomeçar tudo de novo. Talvez para você parar e pensar aonde foi que você guardou os seus talentos, aonde foi que você enterrou o seu ministério, aonde foi que você falou assim: Senhor, eu vou dar um tempo,
na minha vida espiritual, eu vou dar um tempo aqui na igreja, eu vou dar um tempo de servir ao Senhor, eu vou experimentar um pouquinho esse mundo lá fora, eu vou curtir um pouquinho o que a vida tem para oferecer, porque eu acho que a vida do Senhor não vai estar perto não, eu vou curtir um pouquinho. Mas nessa noite o Senhor está aqui, Ele quer ser o teu advogado. Ele quer advogar a tua causa para que nessa noite você comece a andar novamente no verdadeiro caminho. Ele quer te dar a oportunidade de você estender a tua mão para Ele e dizer: Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida como aquela mulher recebeu, e poder voltar transformado para a minha casa. Talvez você chegou aqui hoje não valendo nada, mas você pode sair daqui valendo uma vida que foi paga lá na cruz. Talvez você entrou aqui desacreditado, e o Senhor diz para mim e para você: você vai sair daqui acreditado. As pessoas amanhã vão te olhar com um olhar diferente, porque é Ele que vai mudar a tua história. Coloque sobre os teus pés nesta manhã.